Muito obrigada, Alisson. É um prazer estar aqui. Fiquei super feliz aí com o convite para participar. Então, vou falar um pouquinho do que tem de aplicação de inteligência artificial, assim, de uma forma mais geral, do que a gente vê na literatura, um pouquinho dos trabalhos que a gente tem feito, e falar um pouco sobre o que existe de aplicativos que são disponíveis no Brasil e que podem ser usados, já podem ser usados na prática. E agora, não tem nenhum conflito de interesses. Inteligência artificial, né, a gente ouve falar muito recentemente, né, mas já tem um caminho muito longo. Ela começa com a radiologia computadorizada no início dos anos 70, que vem da junção do desenvolvimento da radiologia convencional e quando se junta com o desenvolvimento do computadores, né, do desenvolvimento da computação, que começa lá com Turing nos anos 50, e nos anos 70 elas se juntam e começa a radiologia computadorizada. E desde essa época já se começou um interesse em desenvolver ferramentas que pudessem auxiliar na interpretação das imagens. E dos anos 70 até os anos 90 foram desenvolvidos vários sistemas CADs, né, sistema de detecção automática, ou de auxílio diagnóstico, para imagens. E o primeiro que teve esse maior destaque foi no início dos anos 90, que era um algoritmo, uma ferramenta para detectar microcalcificações em mamografia, então detectar lesões que fossem suspeitas de lesão tumoral. E só em 2008, o primeiro sistema baseado em inteligência artificial foi aprovado pelo FDA para uso na prática clínica. Quando a gente olha na página do American College of Radiology, tem esse crescimento, né, então esse aumento vem sendo exponencial das ferramentas que foram aprovadas pelo FDA. Então, daí nos anos 2010, daqui depois de 2016, vem um número crescente de ferramentas sendo desenvolvido. Em 2023, aqui no final do ano passado, tinham quase 700 ferramentas de inteligência artificial aprovadas pelo FDA para uso médico. E dessas, uma grande parte, né, que é 532, eram em radiologia, seja elas em software as medical device ou software in medical device, né, ou seja, softwares aqui, essa linha vermelha 332, são softwares que são usados dentro do aparelho, dentro do ultrassom ou dentro de uma máquina de ressonância para acelerar a sequência. Isso é um software in medical device, e tem um software as medical device que ele por si só, ele consegue fazer, por exemplo, interpretação das imagens. Então, somando os dois, você tem mais de 532 ferramentas aprovadas para uso em radiologia, um número significativamente maior do que em todas as outras áreas, mostrando tanto que a nossa especialidade está sujeita a essa transformação da inteligência artificial. E quando a gente olha, por exemplo, como o software as medical device, que eles isoladamente já são usados como ferramenta, tem 319 aprovadas, e dessas muitas são em radiologia torácica e em neuro, a grande maioria, que também vem tendo crescimento, né, ano a ano, um aumento crescente dessa disponibilidade dessas ferramentas. Quando a gente procura na Anvisa o que tem de ferramentas aprovadas no Brasil, também mais ou menos na mesma data, um número semelhante, tem cerca de quase 500 registros de ferramentas utilizadas, mas aqui na Anvisa eu tentei estudar o que tem de aprovação de ferramentas de imagem, mas ele é meio misturado, ele não é igual no FDA, não tem assim por especialidade, por radiologia, não tem essa organização. É um pouco misturado, tem 327 softwares, é registrado só como software, a gente não sabe o que tem aqui, mas 86 é para imagem médica, tem outros aqui para comunicação de imagem radiológica mais 12, sistema CAD mais 5, então ele é meio misturado, mas tem uma proporção aí de 500, lá no FDA na mesma época 700, então aqui também a maioria desse grupo também deve se referir à radiologia, que como a gente já falou, é o que mais tem sido usado dessas ferramentas de inteligência artificial em imagem médica. E na radiologia, essas ferramentas, elas
elas podem ser usadas em todos os aspectos, todas as partes, toda a passagem, todos os steps do paciente dentro do serviço de radiologia, desde de solicitação de exame, para automação de protocolos, para melhorar a qualidade da imagem. Então, a imagem ela é adquirida com uma qualidade pior, tem software de reconstrução para melhorar a qualidade da imagem, aceleração de aquisição, como, por exemplo, pacotes de aceleração de sequência para ressonância, triagem, ajudar a interpretação de exames, como detecção, segmentação, classificação, sistemas de reconhecimento de voz para laudo, estratificação de gravidade do doente, prognóstico. Então, em todas as etapas, existem ferramentas desenvolvidas para a radiologia. E essas ferramentas elas são divididas em não interpretativas e ferramentas interpretativas. O que mais nos toca, né, que é o radiologista, que são as ferramentas interpretativas, que elas que seria o que competiria com a gente. E nessas ferramentas elas têm graus de complexidade, né, que vai né, inteligência artificial, aprendizado de máquinas e redes neurais, elas são às vezes usadas como termos intercambiados, mas a gente sabe que aprendizado de máquina é um subgrupo da inteligência artificial, redes neurais profundas, um subgrupo da aprendizado de máquina, e essas ferramentas elas podem usar complexidades diversas, né, dependendo do que se precisa, a gente vai falar um pouquinho disso depois. Então, em radiologia torácica, as ferramentas interpretativas, elas são usadas tanto para radiologia convencional quanto para tomografia computadorizada. E seja para um método ou para o outro, elas são para triagem, para detecção, classificação, quantificação de extensão, volume de lesão, diagnóstico, prognóstico, resposta a tratamento, predição de quem vai adoecer. Eu vou falar um pouquinho disso, de cada um desses, mas independente de qual a função dessas ferramentas, o uso desses algoritmos, eles objetivam reduzir o tempo de interpretação e aumentar a acurácia diagnóstica. Eu acho que um dos assim, mais interessantes aspectos de inteligência artificial, assim, na prática do radiologista, eu acho que é a triagem, fazer a triagem, né, e colocar esse paciente com maior risco na fila, na lista, né, como primeiro exame para ser visto pelo radiologista. Eu acho que essa é uma função assim, das mais importantes. E existem várias ferramentas de triagem, tanto para raio-x quanto para TC. A gente viu muito isso no COVID, né? Foram desenvolvidas muitas ferramentas, geralmente para dizer se a radiografia é normal ou se a radiografia tinha alguma alteração. E hoje, alguns estudos mais requintados, eles já conseguem dividir, por exemplo, se está normal ou se está anormal, e se está anormal, por exemplo, se é urgente, se não é urgente, se é crítico. Então, por exemplo, um pneumotórax é um achado crítico, um pneu mediastino é um achado crítico, um derrame pleural é um achado urgente. Então, ele faz a triagem e a organização da prioridade, a priorização na lista do laudo, o que é, logicamente, bastante importante. Esse estudo aqui ele é bem estruturado, ele faz essa divisão. Então, aqui um derrame pleural, esse daqui um exame normal, aqui uma área de consolidação retrocardíaca, e ele coloca estratifica pela urgência que é necessário fazer avaliação desse exame com os valores preditivos muito altos. Aqui, no caso, ele conseguiu 95%, 94%. E isso faz com que reduza bastante o tempo que um exame que seja crítico ou urgente seja visto pelo radiologista. Em tomografia, tem um desses de triagem que é super interessante, que é usado na prática clínica, que é o de detecção de falhas de enchimento nas artérias pulmonares, né, para detecção de TEP. Então, nos estudos angiográficos, ele vai lá e marca a região que tem uma suposta falha de enchimento para ser checada, então, pelo radiologista, e ele detecta, tem acurácia para ramos subsegmentares, e é uma ferramenta que é bastante significativo o uso dela. Eu conheço alguns lugares que fazem isso, o uso dela na prática clínica. Em relação à detecção, acho que tem muitas ferramentas, talvez as mais frequente função seja a de detecção, seja variados, tanto no raio-x como tomografia. Entre elas, a detecção de nódulos tem um destaque grande, tem um número importante de ferramentas, tanto para TC quanto para raio-x, para detecção de nódulos. Nesse trabalho que saiu aqui do ano
passado, é um estudo muito legal, em que ele pega pacientes que ia fazer rastreio de câncer de pulmão com TC de baixa dose, e esses pacientes fazem também uma radiografia. E aí eles randomizam o grupo de pacientes naqueles que vai ser lido pelo radiologista e os que vão ser lidos pela ferramenta de inteligência artificial que é usada comercialmente. E eles mostram que o braço que era interpretado pela inteligência artificial, ele tinha uma melhora, um acréscimo significativo no número de detecção de nódulos. Nesse exemplo que ele mostra aqui no artigo, por exemplo, aqui tem um heatmap, né, mostrando que tem um nódulo, o padrão ouro é a tomografia, porque todos esses pacientes vão ter uma TC de baixa dose, e que é difícil, talvez sem ter aqui a seta, ter visto numa pilha que aqui tinha um nódulo com baixa densidade. Então, eles incluíram no estudo os pacientes que tinham nódulos com densidade de partes moles, acima de 8 milímetros, abaixo disso, né, são muito difíceis de serem identificados não tem muita expressão no raio-x, ou então nódulos subsólidos que a parte sólida tivesse mais que 6 milímetros, acho. Em relação à quantificação, a gente tem alguns estudos, né, Alisson, de extensão, de detecção e quantificação da extensão de acometimento pulmonar. A gente, na época do Covid, publicamos alguns artigos nisso. Antes, a gente já tinha feito caracterização de extensão de acometimento pulmonar em pacientes com esclerodermia, e usando diversas, tanto a NN quanto CNN, na caracterização da extensão do acometimento pulmonar. E no Covid isso foi muito importante, né, porque todo mundo que trabalhava com inteligência artificial fez alguma coisa em Covid, porque a extensão do acometimento era super importante, ela estratificava os pacientes pela gravidade. Aí depois, juntando pulmão normal com alterações de baixa densidade, alterações intersticiais, agora recentemente esse artigo acabou de ser aceito aí do nosso grupo, capitaneado pelo Alisson, em que compara uma CNN, uma rede neural para avaliação do parênquima pulmonar, em comparação com a densitometria, e eles são bastante semelhantes nessa caracterização, embora a CNN seja melhor, tanto na caracterização do normal, quanto na diferenciação dessas anormalidades pulmonares, embora a CNN, lógico, tenha um custo computacional muito maior, né, no processamento do que a densitometria. Em relação à classificação, existem ferramentas que classificam os tipos de lesão. Por exemplo, nesse estudo, eles avaliam, deixa eu ver se eu consigo voltar, comparam pacientes com padrão UIP, que tem uma pneumonia intersticial fibrosante, pneumonia intersticial usual, que é a UIP, versus não UIP. E aí eles têm um traçado do radiologista, avaliação do radiologista e da ferramenta de inteligência artificial, e são bastante semelhantes, tanto na caracterização de uma doença tão difícil de ser caracterizada, até mesmo por radiologistas, às vezes experientes, que é a caracterização se um padrão é o IP ou não, porque você tem que fazer diferenciação da presença de faveolamento, que não é um padrão simples para se ver quando se fez os estudos comparativos, estudos de avaliação interobservador para verificação se tem ou não, entre radiologistas torácicos experientes, se tem ou não faveolamento, ele não tem uma concordância tão alta assim. E aqui a ferramenta, junto com o radiologista, com uma performance bastante semelhante. Então, papel nessa classificação. Em relação a diagnóstico e prognóstico, a gente vê muito nos artigos, né? Assim, coisas incríveis, como, por exemplo, caracterização de nódulos pulmonares com uma ótima correlação com histopatologia. Então, os nódulos, por exemplo, os nódulos subsólidos, eles variam desde de nódulo em vidro fosco, como nódulos mistos, e a porção sólida vai crescendo, que é o componente invasivo. Quanto mais sólido, quanto maior o componente sólido, maior o componente invasivo da lesão. E ele, através de, por exemplo, nesse estudo de análise textural desses nódulos, ele consegue classificar se isso seria um adenocarcinoma in situ, se é um adenocarcinoma minimamente invasivo, ou um carcinoma invasivo pelas características texturais do nódulo, que eles chamam, então, de biópsia radiológica.
E em alguns outros estudos, como no Kennedy, por exemplo, que também usam a análise textural, eles conseguem fazer, inclusive, estratificação de perfil genético desses nódulos com uma, uma classificação, com uma estratificação, né, dos nódulos para o prognóstico. O ano passado, esse artigo fez assim, muito sucesso, que era uma ferramenta, o desenvolvimento de uma ferramenta que dizia ser capaz de predizer quem iria desenvolver uma lesão maligna. Então, eles assinalam áreas em que um dia o paciente iria desenvolver um câncer de pulmão com até 6 anos de antecedência. Então, esse aqui é o exame inicial do paciente e aqui um exame alguns anos depois. Então, uma área onde nenhum radiologista seria capaz de dizer que tem uma lesão, posteriormente o paciente desenvolve essa lesão. Eles usaram esses softwares em três populações, em 3 grupos diferentes, e nos 3 eles tiveram uma performance bastante significativa, sempre olha, maior do que 79, 78, 75, 77, 78. E claro que quando essa predição é para um tempo mais curto, tipo um ano, essa performance vai ser, né, a área sobre a curva ROC vai ser bem maior do que para 6 anos, que as alterações texturais, as alterações no parênquima pulmonar certamente seriam muito mais discretas, mas mesmo assim, para fazer uma predição de uma alteração que vai ocorrer em 6 anos, uma área de sobre a curva ROC de 74, 78, 75, é bastante surpreendente. Hoje se fala muito na possibilidade do rastreamento oportunístico, né? Usar inteligência artificial para isso. Então, o que seria o rastreamento oportunístico? Esse autor aqui, o Pick Hardit, ele publica muito sobre isso há muitos anos, e ele seria você utilizar um exame que é feito por uma indicação, sabe? O paciente faz uma tomografia de tórax por uma suspeita de TEP ou por uma suspeita de pneumonia, e você rodar um software em que fizesse rastreio oportunístico porque o exame não foi feito para aquilo. Então, existem softwares que poderiam quantificar a massa óssea, então saber se o paciente tem osteopenia, osteoporose, quantificar score de cálcio de coronária, identificar nódulos suspeitos no parênquima pulmonar, avaliar presença de esteatose, lesões, você pode acrescentar, então, e é isso aí, você pode ir juntando no mesmo software várias a caracterização de vários aspectos, né? E a gente fez isso, um trabalho está submetido agora, um trabalho que foi organizado pelo Bruno Rohregger, em que eram pacientes que estavam fazendo rastreio não, angio-TC de coronária, e que também fazia uma TC de baixa dose, e ela, então, era um rastreio oportunístico. Abria-se mais o FOV, além de fazer a angio-TC, faz um FOV maior com uma TC de ultra baixa dose para rastreio de câncer de pulmão. Então, o rastreio oportunístico ele vem crescendo muito, esse uso da inteligência artificial, já que o paciente já vai fazer uma tomografia por algum motivo, que se use, então, ferramentas que pudessem adicionar, né, novas identificação de doenças que fossem significativas para o paciente, que pudessem, por exemplo, ter uma intervenção precoce e melhorar prognóstico e tratamento. A gente está começando a desenvolver agora um estudo em que a gente vai desenvolver uma ferramenta de rastreamento oportunístico que vai incluir rastreio de câncer de pulmão, score de cálcio de coronárias e avaliação de esteatose hepática e de gordura, dando uma ideia do perfil metabólico desse paciente. Todo mundo viu, ficou muito famoso aí recentemente a questão da a possibilidade de se fazer diagnóstico através de fotos tiradas com o celular, né? Então faz uma foto de uma radiografia, coloca em alguns sites, que existem alguns, né, que são de modelos LLMs, né, de Large Language Models,
que fazem interpretação que são capazes de fazer interpretação de imagens de raio-x. Esse estudo aqui é um estudo super bem estruturadinho, que saiu agora recentemente no Radiology Artificial Intelligence. Eles avaliam a possibilidade de caracterizar que tipo de device de eletrônico implantável cardíaco, né, marca-passo e desfibrilador, e usam, sei lá, uns 6, 7 tipos de celulares, um iPhone 13, um iPhone 8, um Galaxy, e vários modelos e vários fabricantes de marca-passo. Então, o paciente chega numa emergência, desacordado, uma emergência que ele nunca esteve, ele não tem ali um prontuário, faz uma radiografia e ele tem um device desse. Então, você faz uma radiografia e ele te diz que device é um desfibrilador, se é um marca-passo, qual o tipo, para que serve, com uma matriz aqui de confusão mostrando uma performance muito boa, de 0,94% na classificação do tipo de device, independente do tipo de aparelho que se usa, por exemplo, de celular. Acho que a gente vai cada vez mais ver isso, né? Ele funciona como um POC, né? Como um point of care, que facilita que o médico da emergência seja capaz de fazer um diagnóstico que seria mais complexo através usando apenas um smartphone. E se tem tantas coisas assim na literatura, né? Qualquer um que acompanha minimamente literatura radiológica, ele vê, assim, está ficando difícil a gente estudar, porque tudo é inteligência artificial, então é difícil você achar artigos que são assim muito de prática clínica, se você fugir desses que são mais artigos de revisão, os artigos originais, eles são muito, muito, muito voltados para a inteligência artificial, ou pelo menos usam inteligência artificial no processamento das imagens. E tem assim, uma dissociação do tanto que a gente vê de literatura de inteligência artificial e o quanto que isso chega na gente. Então, cadê todas essas ferramentas? Aqui eu mostrei vários exemplos de literatura, algumas coisas que o nosso grupo trabalha, o nosso grupo desenvolveu, mas onde é que está tudo isso? Né? A questão é que quando você faz esses trabalhos, se vê que esses algoritmos eles funcionam muito bem, todo mundo mostra lá essas áreas sobre curva de mais de 93, 94, 95, 96%. Depois, quando faz a demonstração, você vai nos congressos, vai na JPR, vai no RSNA, vai no Europeu de Radiologia, tem aquele tanto de stand que tem hoje em dia, todos eles têm uma demonstrações incríveis do que essas ferramentas de inteligência artificial fazem e elas não chegam na gente. E o que acontece? Né? Então, o que eles dizem é que tem um abismo muito grande. Então, tem um número enorme de algoritmos sendo desenvolvidos, que é publicado, e até mesmo que chegam, as startups tentam te apresentar, mas elas caem nesse abismo porque elas não conseguem ser implementadas na prática radiológica, elas não conseguem serem colocadas junto com o sistema de PACS, a gente não consegue utilizá-las quando dá o laudo, elas são ferramentas que são soltas da prática do radiologista. Então, essa falta de implementação e essa ausência de interação com o PACS e com o radiologista é que fazem com que essas ferramentas não chegam longe, não chegam, né, na outra ponta, que é a ponta do cuidado médico. Essa semana passada saiu esse artigo que eu achei muito legal, foi publicado na Nature Medicine, criticando a questão do regulatório das ferramentas de inteligência artificial. E aí um pouco do abismo está nisso, né, que está na regulação. Então, é claro que para a gente usar na prática clínica, elas precisam passar por um regulatório, que seja no FDA, nos Estados Unidos, ou aqui na Anvisa, para provar que elas possam ser usadas. E esse estudo, esse artigo, eles avaliam 521 devices que foram aprovados pelo FDA, e eles mostram que eles não são muito bem validados. Desses 521, 144 só tinha validação retrospectiva, 148 era prospectivo, mas desses 521, apenas 22 eram em trials randomizados. 43% desses 521 dispositivos, eles não tinham nenhum dado clínico publicado, e desses dispositivos que tinham sido aprovados pelo FDA, 75% eram para radiologia,
a maioria deles é classificado como classe 2, né? Porque o FDA ele dá classe 1, classe 2 e classe 3, conforme o quanto que aquilo precisa de regulação. Então, classe 1 não precisa, classe 2 são devices que eles teriam risco intermediário para o paciente, caso eles não funcionem bem. Então, você fala que vai caracterizar se uma lesão é benigna ou maligna, ele seria pelo menos uma classe 2 ou 3, porque se ele erra, isso tem um impacto significativo para o paciente. Então, 98% dos devices aprovados, sem dados clínicos publicados e raríssimos com ensaios controlados, eles eram, na sua vastíssima maioria, dispositivos classe 2. Então, mostra a importância de se ter mais credibilidade, né, nessa aprovação, a necessidade de maior clareza de como cada IA é validada, antes de que ela ganhe esse selo de credibilidade que é dado seja pelo FDA ou pela Anvisa. Ou seja, mesmo aqueles que pularam o abismo e que chegam na ponta, a gente vê aqui que talvez nem todos seja tão claro o quanto que essa validação, né, e o impacto disso para o cuidado do paciente. E na prática mesmo, o que a gente usa? Essas ferramentas que chegaram, então, que foram provadas com ou sem uma validação perfeita, mas elas chegam na ponta, eles oferecem e as pessoas compram, as clínicas usam. Então, o que está se usando? O que tem disponível para se usar na prática clínica? Em radiografia, tem para radiologia convencional, aí isso aqui agora eu já estou falando especificamente do que tem aprovado para a gente no Brasil. Como eu disse, aquele sistema da Anvisa, quando a gente vai fazer uma análise das ferramentas de inteligência artificial para radiologia, ali não é claro, vem esse software, aí você tem que ver um a um. Então, pode estar faltando, como eu disse no início, eu não tenho nenhum conflito de interesse, então, se tiver algum que alguém use aí que não esteja aqui, eu peço desculpas, mas esses são os mais frequentemente disponíveis, disponíveis na Anvisa, que eu consegui identificar para uso em radiografia de tórax. Em radiografia de tórax, esses softwares, eles quase todos visam identificar consolidação, atelectasia, presença de cavidades, nódulo, massa, pneumotórax, derrame pleural, cardiomegalia, ou então alagamento mediastinal. E quem já, né, teve ou já usou, ou mesmo vê nos estandes ou em congressos, eles te dão uma radiografia, o exame, que é como a gente vê, né, a radiografia de tórax, e ele dá anotado, né, um heatmap do que é a alteração e uma probabilidade. Então, ele diz, olha, aqui tem 98% de probabilidade de ter uma telectasia e tem 85% de chance de ter um derrame pleural. Então, ele dá uma probabilidade, o radiologista avalia junto e ele funciona, então, como um segundo leitor. A gente usa isso, logicamente, integrado ao PACS. O sistema que eu utilizo nos hospitais que eu trabalho é o Lunit, e ele é integrado ao PACS, claro, só dá para fazer isso se tiver integração, e ele te dá essa radiografia, você pode optar por ver primeiro o exame sem interpretação ou já com interpretação, e ele fala que tem 95% de chance de aqui ter um nódulo, o que era óbvio, qualquer um diria que aqui tem um nódulo, mas tem 84% de probabilidade que também tem um pneumotórax, que aí, por exemplo, você não tinha visto, porque o nódulo chama muita atenção, e quando você tem uma alteração radiográfica, alguma alteração que chama muita atenção, isso acaba que se você não tiver uma sistematização para ver o exame inteiro, sem se fixar naquela alteração que chama mais atenção, às vezes passa desapercebido. E realmente tinha um pneumotórax laminar, e aí ele fala que também tem 44% de chance de ter um derrame pleural, e aí você olha aqui, de repente achou que esse seio costofrênico aqui está bastante agudo e resolve não valorizar, 44% aqui pode ser pouco. Então, é uma ferramenta que eu acho assim, muito prática e eu acho que ela dá muita segurança, desde que você não caia na pegadinha de só ver o que ela indicou.
porque, como a gente viu no slide anterior, essas ferramentas, eles têm um conjuntinho de alterações que elas são capazes de identificar. Então, ela identifica ali consolidação, atelectasia, derrame pleural, pneumotórax, patati patatá, e só vai mostrar isso. Então, se o paciente tiver fratura de costela, se tiver, sei lá, uma massa na região supraclavicular, um tumor de, sei lá, de arcos, né, ele não vai mostrar. Então, a gente tem que manter a sistematização de olhar o exame como um todo e utilizar aquilo como uma ajuda para aquelas alterações que ela se dispõe, né, que a ferramenta é capaz de identificar. E da mesma forma, existem muitas ferramentas para tomografia aprovadas na Anvisa, que eu botei algumas que são usadas e que estão aprovadas. E em tomografia computadorizada, essas ferramentas elas têm características diversas, né, tanto para avaliação quantitativa quanto qualitativa e quantitativa, identificação de espessamento de paredes brônquicas, bronquiectasias, aprisionamento aéreo, presença de enfisema, cistos aéreos, vidro fosco, consolidação, doença intersticial, como reticulação e faviolamento, nódulos, massa, derrame pleural, pneumotórax, e também são capazes de, quantitativamente, avaliar essas alterações que são descritas. Nódulo pulmonar é uma constante, né, para essas ferramentas, porque não se pode perder um nódulo suspeito, né, dá muito processo, o paciente volta, tem câncer de pulmão, um nódulozinho que não se viu. Então, existem algumas. Essa daqui, por exemplo, ela faz uma segmentação onde ela deleta tudo e deixa só o nódulo suspeito. Então, aqui tinha um nódulo entre essas estruturas vasculares, que eu acho que seria impossível qualquer radiologista achar esse nódulo aqui, pelo menos numa imagem estática, não sei se subindo e descendo, mas então ela destaca onde está aquele nódulo, avalia volume, que é um nódulo misto, ela avalia tanto o volume, a área, do nódulo como um todo, assim como a lesão, a parte sólida dele, que é a parte invasiva, e isso é importante, muito importante para acompanhamento, já que no exame seguinte ela vai te dizer se esse volume aumentou ou diminuiu, ou está estável, e ela dá essas por área, ou por diâmetro, ou por volume. Esse daqui da Coreline, por exemplo, ele classifica, é super útil, a gente até andou avaliando essa ferramenta, eles têm um sistema super bom, principalmente para quem tem programa de rastreio, porque ela pega as tomografias de baixa dose e ela classifica, ela dá o Langerhans. Então, ela diz, esse nódulo aqui é muito pequenininho, um Langerhans no baseline, esse primeiro estudo, é um Langerhans 2. Aí o paciente repete o exame 12 meses depois, e aí o nódulo cresce, então o nódulo que cresceu passa a ser um Langerhans 4A. Então, ela já faz a classificação, dá o tamanho, o diâmetro, e classifica, que o paciente que tem, por exemplo, múltiplos nódulos, ele destaca todos os nódulos e diz qual que foi o que teve a modificação e qual que modificou aí a categoria do Langerhans. Para doença intersticial, para doença pulmonar intersticial, eu acho que talvez seja assim o que eu mais gostaria de uma ferramenta de inteligência artificial. Eu trabalho num hospital geral, no hospital universitário lá da UFRJ, que tem vários ambulatórios de doença intersticial, e progressão de doença intersticial olhando só no olho, ele é muito difícil, principalmente se for discreta, né? E essas ferramentas de inteligência artificial que são capazes de caracterizar, a, fazer a detecção e a caracterização da extensão dessas alterações, do vidro fosco, aumento da reticulação, que hoje a gente sabe, né, tem um impacto grande em tratamento, aqueles artigos, quem acompanha radiologia torácica sabe que a fibrose progressiva, que tem características que são dadas tem a parte funcional, a parte morfológica, que é dada pelo radiologista, e a parte clínica. Então, se o paciente piora 2 desses, ele já teria indicação de fazer, por exemplo, antifibrótico, para esses pacientes que têm doença intersticial fibrosante, e a parte da radiologia, que tem um peso enorme, saber se esse paciente vai fazer ou não fibrosante, ele depende de você ter conseguido caracterizar se teve ou não extensão de doença. Então, acho que isso vai ajudar muito o radiologista.
Daqui Coraline também, e a Siemens, para fazer avaliação de enfisema pulmonar, avalia extensão, isso ajuda, por exemplo, para tratamento, o paciente vai fazer redução de bolha, saber o quanto que ele tem de pulmão com parênquima pulmonar normal, onde são as áreas de áreas mais de confluências, de bolha, espessamento de parede, então tem muitas ferramentas. Esse daqui é a HealthScan, é uma startup que tem colaboração lá com o IDOR e com a FRJ. O Alisson faz parte disso aí, do desenvolvimento dessas ferramentas que a HealthScan oferece, e essa análise qualitativa e quantitativa de parênquima, como eu disse, eu acho que nos ajuda bastante, porque você imagina que um paciente que tinha aqui em 2020 uma vidro fosco, o amarelinho aqui é vidro fosco, ela apresenta por glifos, vários fazem isso, dividem por lobos e pelo pulmão direito, pelo pulmão esquerdo, então aqui está representado azul, pulmão normal, e branco, as áreas de maior densidade, que no caso aqui era um vidro fosco, ele era assim em 2020. Em 2024, ele aumentou aqui um pouco o vidro fosco, diminuiu um pouquinho o pulmão normal. Então, passou de 2020, de 26% de pulmão normal para 19%, e de pulmão com densidade aumentada, que no caso era vidro fosco e reticulação, de 73% para 80%. Você vê isso no olho, às vezes é muito difícil. Então, uma quantificação automática dessa modificação, dessa extensão, desse aumento do acometimento pulmonar, ele pode ser bastante útil para o radiologista. Eu falei um pouquinho disso lá atrás, na parte de triagem. A IDOC, elas têm uma ferramenta para detecção automática de TEP, de embolia pulmonar, e com uma acurácia super boa, até mesmo para TEPs subsegmentares isolados, o que, nem preciso dizer, tem um impacto, né, importantíssimo. E eles também fazem, além da triagem, eles fazem a priorização na lista de laudo, porque, logicamente, é um diagnóstico que não pode ser perdido. Mas com tudo isso, né, com tudo que tem na literatura, todo mundo que não caiu naquele abismo, todo mundo que conseguiu ser aprovado, esses daqui que chegaram, que foram aprovados aí pelo FDA, foram aprovados na Anvisa, o quanto que se usa, quem que trabalha em locais e que utiliza na prática, ali no laudo, uma ferramenta de inteligência artificial interpretativa, né, que utiliza para a interpretação dos exames. Esse artigo que saiu ano passado no New England dizia que muito pouco, que nos Estados Unidos, que junto com a China são os países que mais têm ferramentas de inteligência artificial, que apenas 3% dos serviços de radiologia usavam alguma ferramenta interpretativa. E do ano passado para cá, como está crescendo muito, talvez tenha alguma coisa mais recente, mas para interpretação ainda continua sendo um percentual muito pequeno dos serviços de radiologia que utilizam alguma ferramenta. E por que será que não se usa tanto? Uma das principais motivos é porque essas ferramentas elas continuam sendo limitadas. Elas fazem ali, como a gente mostrou no raio-x, uma ferramenta para interpretação de raio-x, como aquela que eu uso, por exemplo, o Lunit. Ela avalia a consolidação, a teleectasia, o derrame pleural, o pneumotórax, que é bastante, porque são as alterações mais frequentemente se observam mesmo numa radiografia de tórax. Mas ela só avalia aquele pacotinho de 6, 7, 8, 9, 10 alterações. Ela não é uma inteligência artificial generalista, ela não vê o raio-x inteiro. Se tiver uma fratura, se tiver uma massa, se tiver uma lesão de partes moles, ela não vê o exame completo. Então, você tem que ter uma ferramenta para avaliar apenas um pequeno número, não sei se um pequeno número, porque isso vai depender do hospital que você trabalha, que tipo de alteração você tem, mas um número limitado de alterações. Enquanto que uma IA generalista, ou geral ou generalista, ela vai interpretar tudo que tenha dentro daquela imagem. Então, é essa que a gente espera que um dia possa existir. Se ela existir, seria ela que seria capaz de talvez, substituir o radiologista. E a inteligência artificial ela ainda tem muitas limitações, né? Isso aqui é comum a todos, não é a radiologia torácica. Então, vocês que acompanham aí esse grupo e essas sessões, vocês certamente já ouviram essas mesmas limitações em todas as aulas,
que é a questão da falta de transparência, a necessidade de validação, a possibilidade de viés. Então, assim, a ferramenta ela depende totalmente de como ela foi treinada, a população que ela foi treinada, e ela vai funcionar bem para aquela população que ela foi treinada. Então, quanto maior esse grupo né, os dados que são treinados, e quanto mais representadas estão as diversas populações, maior a chance de que essa ferramenta funcione. E se elas não tiverem as diversas populações bem representadas, você corre o risco de discriminar, né, de ter uma ferramenta que seja discriminativa. Então, se ela é melhor treinada em homens ricos americanos, ela pode não funcionar para brasileiros que moram numa favela. Privacidade e segurança de dados, logicamente, super importantes. Existem dezenas de dilemas éticos em relação a isso. Um deles, que eu acho bastante significativo, é a responsabilidade da decisão e a implicação que se tem de delegar um diagnóstico ou a interpretação de um exame para uma máquina que você não sabe como que foi treinada, e você, como a gente viu ali naquele artigo da semana passada da Nature Medicine, que a maioria deles, inclusive, não foi validada clinicamente. Pouquíssimos foram validados com estudos randomizados, por exemplo. E o impacto que isso tem no julgamento clínico. A partir do momento que a IA faz uma interpretação, ela influencia muito o radiologista para discordar dela. Então, ela fala, acho que isso aqui está normal, para você achar que talvez ali tinha um nódulozinho ou não, ou para ela achar que ali tem um nódulo e você se sentiu obrigado a dar. Então, se o IA erra, a chance do radiologista errar aumenta significativamente. E esse gráfico aqui, ele mostra a evolução, né, os booms que já teve de inteligência artificial. Teve um nos anos 70, que quando começou lá a era da radiologia computadorizada. Depois teve um lá nos anos 80, quando começaram os sistemas CAD, e eles foram sempre intercalados pelos que eles chamam de invernos, porque teve, então, um grande entusiasmo que reduziu. E a gente está nesse terceiro boom da inteligência artificial, que foi assim, muito puxado pelas deep learnings, né? E pelos desenvolvimentos de máquina e pelo deep learning. E agora, para onde que essa curva aqui, essa curvinha rosa vai? Se ela vai continuar subindo, se ela vai entrar no platô ou se ela vai descer, é que a gente tem aí a expectativa do que vai acontecer. O crescimento contínuo dela, que não entre agora no outro inverno, ele depende do desenvolvimento de novas ferramentas, de desenvolvimento de hardware, que possibilite que essas ferramentas mais robustas, como as que usam Deep Learning, e que precisam de um poder computacional maior, que elas possam ser usadas na prática do radiologista. Todo mundo já ouviu essa frase assim dezenas de vezes, ela é super batida, né? Que foi que o Geoffrey Hinton, que é o ganhador do prêmio Turing, que é assim o Oscar da inteligência artificial, que disse que tinha que parar de formar radiologistas, que em 5 anos não teria mais radiologistas. E isso já se passou muito tempo, nós estamos todos aí, e que onde será onde é que será que ele errou? Será que era só a questão do tempo? Que 5 anos era pouco, mas vai ser em 10 anos, vai ser em 20, vai ser em 30? Ou será que a máquina não vai substituir o radiologista? Eu acho que isso não importa muito, assim, tem muitas frases impactantes em relação a essa questão de radiologista versus a máquina, e esse radiologista, que é da Universidade de Nova York, falou que nunca vai ser o homem versus a máquina, mas sim o homem com a máquina, e que a inteligência artificial, ela certamente vem para aumentar a nossa expertise. O Kurt Langlotz, que foi o ano passado presidente do RSNA, ele já tinha falado que a radiologista que usa inteligência artificial vão substituir os radiologistas que não usam no futuro. Então, assim, essa é uma linguagem que nós todos temos que estar habituados e familiarizados com essa literatura e essa linguagem. E, finalmente, essa frase que o que limita o mundo é o limite da sua linguagem. A inteligência artificial ela é mais uma linguagem que a gente tem que estar familiarizado, porque o quão amplo é o nosso mundo, ele depende do mundo do radiologista, tanto que a gente vai estar familiarizado com essa nova linguagem.